O governo brasileiro ratificou no dia 12 de setembro o Acordo de Paris. Pelo compromisso, o Brasil tem que reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025 e 43% até 2030. É um dos setores que mais vai contribuir para que essa meta seja alcançada, é justamente o setor agropecuário. E para discutir os preparativos da implementação do acordo, que vai ser realizada a COP22 no Marrocos, e a CNA vai acompanhar a reunião com o presidente da Comissão Nacional do Meio Ambiente, Rodrigo Justus, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Rodrigo, como foi o processo para que o Brasil chegasse a essa meta? Os setores produtivos foram ouvidos? O Brasil foi o país que apresentou a maior meta do mundo, né, de todos os países lá na Conferência de Paris no ano passado. E o processo de construção das metas, ele não foi ouvido, o setor produtivo diretamente, embora o mapa à época tenha dado alguma opinião. E nós entendemos que as metas são extremamente ambiciosas. E nas condições atuais que o país se encontra, o cumprimento dessas metas não seria alcançado, tendo em vista que, por exemplo, o reflorestamento plantio de 12 milhões de hectares é uma meta excessivamente ambiciosa, considerando que em 50 anos o país só conseguiu plantar 7 milhões. Né? Então, precisa muita coisa mudar para que o país possa cumprir essa meta. Talvez num futuro próximo, considerando que o acordo tem períodos de revisão, né? Então pode ser que num período de revisão futuro a gente tenha que reduzir essa meta ou, se caso implementemos o que for necessário, vamos conseguir cumprir as metas. Agora, reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030 é possível, Rodrigo? Possível desde que você tenha as condições econômicas, né, de que se saiba o que vai ser feito, né, com tudo isso, né, porque você tem uma parte que é restauração de beira de rio e tudo mais, que você não tem aproveitamento econômico para a madeira, vamos dizer assim. E na outra parte que você tem a questão econômica, é necessário que você tenha a indução da indústria, do consumo, né? Porque a indústria ela não vai reagir e exigir, por exemplo, a indústria moveleira de papel e celulose, criar mais fábricas apenas para o Brasil cumprir suas metas, né? Uma questão de nível comercial. Então, o país precisa apresentar uma agenda interna, que o governo diz que depois da conferência vai trazer a proposta de como vai fazer essa implementação, e daí nós vamos discutir o meio de implementação dessas metas com o governo, de modo que o setor agropecuário, que é o setor que detém a maior peso no que se refere a obrigações, é o setor agropecuário. Os outros setores estão praticamente dependendo da introdução de novas tecnologias e a eles não cabe nenhuma responsabilidade pesada se considerada a do setor. E as pastagens degradadas também entraram no acordo? As pastagens degradadas entraram. A questão da recuperação de 15 milhões de hectares de pastagem degradada é importante. As pastagens degradadas elas já estão contempladas até o momento dentro do programa ABC, né? Que tendo em vista que a redução de gás de efeito estufa pela pecuária depende de que se produza o boi mais rápido, né? Boi mais rápido significa você melhorar a qualidade nutricional e também a questão genética. Então, a recuperação de pastagens, ela é uma meta bem menos difícil do que a meta de reflorestamento, porque a recuperação de pastagens, ela tem um componente de uso econômico diretamente ligado a ela. E a questão florestal nem sempre. Agora, na reunião da COP22 no Marrocos, também vai ser discutido um Fundo Verde do Clima? O Fundo Verde do Clima, na verdade, ele vem sendo discutido já desde 2009, lá de Copenhague, né? E nós temos esperanças em relação a esse fundo, embora nós não sejamos um tanto céticos em relação a ele. Porque em 2009 se disse que a partir de 2013 os países ricos iam pôr 30 bilhões por ano para ajudar os países em desenvolvimento. Aí quando chegou lá por 2011,
disseram que 30 bilhões não era suficiente, que o certo era pôr 50 bilhões a partir de 2015. E agora, recentemente, disseram, não, 50 bilhões para os países em desenvolvimento é muito pouco dinheiro, vamos pôr 100 bilhões a partir de 2020. Então, estamos aguardando ver para crer, né, até que ponto parte desses recursos vão vir para o Brasil, que é um país que tem, embora nunca tenha recebido nada desses recursos e não ter obrigações de redução de emissões até o momento, o país fez a redução de mais de 80% do desmatamento e ainda a questão do plantio direto e outras. Então, o país tem ações realizadas de redução de gases de efeito estufa, embora nunca tenha recebido nada por isso. Agora, qual a importância da CNA participar da COP22, que começa no dia 7 de novembro? A conferência, na verdade, a negociação, ela envolve os representantes dos países, né? No caso, o Ministério das Relações Exteriores. O papel do setor empresarial, tanto da agricultura quanto da indústria, é que no dia a dia das reuniões, há as reuniões entre as delegações, onde a CNA integra a delegação oficial brasileira, onde todos os temas relacionados à agricultura que estão na mesa, cabe aos setores específicos, tanto a indústria quanto a agricultura e energia, dar subsídios aos negociadores no sentido de aceitar, solicitar ou recusar propostas que sejam prejudiciais aos interesses do Brasil. Então, a participação da CNA ela não é diretamente na mesa de negociação, mas nós temos que participar lá, inclusive alguns side events, que são alguns eventos paralelos, né? Onde muitas vezes há painéis que colocam situações equivocadas em relação ao país e que nós estaremos lá para, se necessário, colocar os pingos nos is, como dizem, né, em determinadas situações. Ok, eu agradeço a participação do presidente da Comissão Nacional do Meio Ambiente, Rodrigo Justus. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia.